Vamos direto para perguntas e respostas com o companheiro Sérgio. Então, quem quiser fazer uma pergunta, e eu vou começar, viu? Só ligar Luiz na de recuperação. Há 16 anos atrás, você veio aqui em Avaré e você contou uma história que me marcou muito. Que naquela época eu não entendia muito da programação, do programa como funcionava e tal, e você falou do câncer da sua esposa, de sua primeira mulher. Sofreu pra caramba e que você, na morte dela, uma coisa assim, você enterrou o herói, o mito. Né? Que até então você se achava, né, que você não tinha poder mais para fazer, ajudar ela e tal. Eu queria que você contasse isso pra gente. Como é que foi? Sério, pô, cara, eu acho que foi o pior momento da minha vida, viu? Porque das situações difíceis aí que eu passei na ativa, nada se equipara a esse momento. Minha mulher tinha 40 anos, eu estava limpo há 16, dois filhos, né? Meu filho tinha 17 e minha filha tinha 19. E aí ocorreu isso aí, né? Ela teve um câncer de mama e a gente se iludiu que aquilo ia ser resolvido pela quimioterapia, cirurgia, e não deu, cara. 1 em cada 10 mulheres com câncer de mama morria naquela época, e a minha foi a premiada. E aí, maluco, nossa, aquilo foi uma experiência muito difícil. E a minha mulher me pedia ajuda, né, porque ela tinha eu como cara, né, porque depois de tudo que a gente passou, e aí eu fiquei limpo, e aí me envolvo, sempre fui um cara muito envolvido no programa, e aí ela tinha eu como um cara. E aí ela pedia ajuda para mim, ela me ajuda, ela confiava em mim. E eu não conseguia ajudar. Até então eu tinha uma sensação de importância grande, né? Você vai ficando mais velho de programa, as pessoas vão aparecendo e te agradecendo. Porra, você. Aí você sobe no salto, né? E aí, de repente, uma rasteira dessa aí, que eu pensei que em casa esse tipo de coisa não ia ocorrer. E ocorreu. Então, foi uma lição grande, como acho que todo mundo um dia vai ter a sua, né? Quem já não teve. Eu tenho refletido muito sobre isso, sabe? Porque eu tô coroa, né? Eu e o tio, isso aí já estamos meio passadinho, né? E a gente já vai começando a ninhar, né? Que nem pássaro no final da tarde e ficar pipilando sobre a vida. Né? E um dia qualquer a gente morre. A morte do irmão foi uma coisa muito dolorida para a gente que conviveu aí. E aí a gente cai na real mesmo, de que, pô, chega a minha vez aí, né? Assim, pela ordem das coisas, quem está mais perto é quem está mais velho. Eu tenho refletido muito sobre isso. Estava falando para o Tirso, eu sou viciado em Krishnamurti. Faz anos que eu leio Krishnamurti. E é um cara que eu não consigo parar de ler, né? Eu já li uns 12 livros dele, de 2 ou 3 vezes cada um. Eu leio obsessivamente. Ele me diz muito, cara. Muito para mim, tá muito direto. E aí eu descubro que assim, eu como pessoa, eu não tenho importância nenhuma. E ninguém tem importância nenhuma. Porque o dia que você morrer, vão ficar pessoas aí com saudade de você e tal. Gente que era mais próxima, mas essas pessoas também vão. E aí a saudade vai diminuindo, porque as pessoas que gostavam de você vão embora também, não tem mais ninguém para gostar. Sobram uns gatos pingados aí na prole, né? Bisnetos e tal. E aí eles também vão, né? Porque ninguém veio para ficar. Aí eu me pergunto, né? Por que viver, cara?
se isso tudo acaba de uma maneira tão súbita, tão besta. Todo mundo aqui já passou por uma notícia de morte dolorida e é um negócio incompreensível. Porra, onde estava aí, cara? Cara, né? O companheiro aqui da padaria, o que é aquilo, cara? Aquele que era aqui da Varela. Bertoli, cara cheio de vida, sonho, projeto, cara, foi uma maneira que ninguém entendeu. Então a morte ela deixa um ponto de interrogação que não é respondido, não há resposta. E eu fico pensando sobre essas coisas. E aí eu chego à conclusão, temporariamente, porque tudo é temporário, de que qual é a importância da vida. Quando você lê o Schopenhauer, a filosofia de Schopenhauer, ele tem um livro que fala da morte, do amor e do sexo. E ele fala assim, o ser não é eterno, o uno não é eterno. O que é eterno é a espécie. E se ele tem razão, e deve ter muito mais razão que eu, pelo menos, porque aquele cara foi um monstro da filosofia, um cara mal-humorado, da linha do Nietzsche. E assim, se tiver razão, se o que é eterno é a espécie, qual que é meu papel enquanto vivo? Marcar um espaço, fazer coisas que me levem à fama, ao destaque? Para quê? Um dos maiores poetas do mundo, Carlos Drummond de Andrade, foi uma delícia de você ler. Pô, que viagem o Carlos Drummond. Tem uma poesia dele que ele fala da chuva mineira, desmanchando a telha de barro e o tijolo do muro das velhas casas de Minas Gerais. Pô, o que é aquilo? O Carlos Drummond, como todo poeta, ele foi um presente da divindade, do eterno para o humano. É um cara assim, um anjo que veio aqui e nos disse coisas que nós não temos capacidade de dizer. E ele disse e fez a gente entender. E ele morreu e botaram uma estátua dele numa praia importante lá do Rio de Janeiro, sentado lá de perna cruzada, bonita, do jeitão dele mesmo. E, cara, e os pombos caem na cabeça dele. E você fala, porra, meu, o que é importante? Sabe o que é importante? A gente, o bem e o mal é energia que está aí condensada, não vai embora. O mal feito ele fica. Os horrores que cada um da gente conheceu ao longo da vida ficam na memória. Marca as maldades que a gente teve a infelicidade de conhecer, tanto perto da gente como por notícia. Teve muitos anos atrás, teve um velhote louco da cabeça em Bragança, que ele pegava as crianças e matava e comia o órgão da criança. Ele comia fígado, ele matava comendo a criança. Ele foi apelidado de o monstro de Bragança. Eu acho que Fernando, você lembra disso. Horror. E todo o mal, as guerras, a morte, a miséria, a fome, tudo aquilo que está em volta da gente, ele é resultado de uma energia do mal que vem migrando pelo tempo, pela história. O papel da gente enquanto ser não é criar fatos para se destacar, para inflar o ego, porque nem estátua nós vamos virar, nem a tanto a gente chega. O papel da gente enquanto ser humano é produzir bem, cara, produzir bem. E deixar para a posteridade essa energia. O mundo vai ser menos pior com aquilo que você ajudou a plantar. Quando um adicto para de usar, todos nós vivemos isso, as pessoas olharem para nós e falar, meu Deus, o que é isso, cara? Meu Deus. Ou receber a notícia pela tua mãe, e o seu filho aquele lá. Aí sua mãe fala, nossa, ele está tão bem. Isso produz um estilo, produz energia, que fica aí. Então, se o mundo ele tem mais energia positiva do bem, ele é um mundo melhor. O mundo é melhor ou pior. Observa as sociedades humanas, André.
Você pegar, por exemplo, países que são paraísos, aqueles países nórdicos da Europa, onde os problemas mínimos sociais estão resolvidos. Escola boa, todo mundo lê e tal. Você pegar na Holanda, a religião está sumindo. Os jovens não vão mais para a religião. Eles têm um grau de informação, de sabedoria, que a religião, enquanto instância de poder e não espiritualidade, ela começa a perder o sentido, cara. Então, o que houve nessas sociedades? Elas são privilegiadas pelo próprio povo que existe lá através dos tempos e que constrói isso. Quem conhece a Alemanha, eu não tive, só tive de passagem, não tive como andar por lá e tal. Mas quem conhece a Alemanha diz que a Alemanha é uma coisa assim inimaginável, de bonita, de flores, um lugar muito bom de você andar e conviver ali perto daquilo ali, né? E aí ver esse povo, que esse povo sofreu, e a reconstrução depois da Segunda Guerra Mundial, das duas guerras que eles acabaram se metendo lá, aquele resultado do bem que eles fizeram. Olha aqui o abandono que esse país está, que as pessoas estão. Quem conhece o país aí para dentro, pelo interior do país, você que viajou pra caramba, meu, que loucura! A pessoa não tem o mínimo de informação, falam dialetos. Tem gente que se comunica com 20 palavras, velho. Se pegar a periferia de São Paulo, Vila Brasilândia, aquela região da grande periferia ali, do Anel Viário de São Paulo, Suzano lá para trás, você vê, as pessoas não existem, cara. Não tem mobilidade, não tem dinheiro, e tudo isso. E aí o mal vem e sobrepuja. Nós temos quase 1 milhão de presidiários no Brasil. É absurdo, é absurdo. Quando você tem muita gente presa, alguma coisa está errada com a lei e não com as pessoas. Gente que está sendo presa em função de coisa que poderia ser educada, poderia ser mexida com outras maneiras. Tem 700 mil presos no Brasil nesse momento e fabricando presídio e tentando terceirizar o sistema penitenciário, que é uma coisa que foi feita nos Estados Unidos e virou uma mina de ouro. Eles precisam prender durante muito tempo para poder sustentar o sistema e não penalizar o cara. Eu fiquei nos Estados Unidos, num lugar lá que os caras saíam da cadeia com 1/3 de pena cumprida e iam para esse lugar, só maluco, só drogado. Eu convivi com esses caras durante um tempo. E os caras falavam do sistema penal norte-americano, a maior parte negro, latino-americano imigrado, pobre. Você não via um cara abastado, um ou outro louco já cometeu um crime, mas a maioria é pobre, penalizado por ser pobre. Essa energia produzida é o que vai ficando para a posteridade, os filhos também. Então cabe a cada pessoa construir o bem, e nós fazemos isso, cara. Nós recebemos de bandeja isso aí, do eterno, da divindade. Chapamos, louco, fizemos um monte de aulas e conseguimos ficar limpo e pensamos muito nisso. Vamos ajudar, vamos tirar o outro de lá e tal. Hoje tem um encanto quando alguém fala assim, eu quero, pô, a gente se emociona, fala, pô, que legal, abraço e tal. É isso, eu acho que até enquanto não chegar uma ideia mais profunda, avançada, eu fico com essa. O viver enquanto enquanto eu, enquanto ego, ele não tem significado nenhum. É um acúmulo besta de coisas, de ideias, e umas coisas que não fazem sentido se elas não estiverem voltadas para construir o benefício para o outro. E o outro vai receber isso e ele vai ser tocado e ele vai levar para frente. Não é religião, nada a ver, absolutamente nada a ver com religião. Religião, fazer proselitismo, discutir, nada disso. Construir o bem. Legal. Aberto para a pergunta aí. Isso é uma dica de coração? Eu trabalho com guia há alguns anos, sabe, no certo espaço. E eu venho tentando retrabalhar ele de uns 2 anos pra cá. E eu começo no primeiro passo, eu escrevo até o terceiro e não consigo dar seguimento. Muito porque eu tive alguns problemas
com a justiça, tive que ir preso por processos da época da ativa, e outro porque às vezes eu não consigo, não bate, eu não consigo, o meu padrinho ele mora em outra cidade, a gente não consegue conciliar as datas certas. Então quando fica mais alguns tempos, alguns meses, eu começo a escrever de novo, porque aquilo, como você mesmo disse, às vezes não... E eu queria saber se esse material realmente é interessante estar dispensando, é o certo é começar de novo, ou é o certo eu pegar e dar seguimento daqui para frente, mas em relação a isso que eu tenho dúvida. Eu não acho legal assim guardar escrito, né, de passo, né? Porque se passou um tempo, a vida é muito dinâmica, né? Ela se movimenta com muita rapidez, né? Até o seu pensar também, ele é dinâmico. E aí aquilo que você escreveu um mês atrás, ele começa a ficar meio frouxo, né? Tanto é quando o cara vai partilhar, ele fala assim, ó, isso aí eu escrevi, já tem um tempinho aí, mas não é isso aí mais. Mudou, já estou vendo mais, naquele momento era. Então quando eu conto um momento que não tá existindo, ele é inútil, né? Eu acho que tem que ser atual. Agora tem que ajeitar com o padrinho para poder, antes de escrever, marcar. Falar, meu, tal dia, tudo bem, tudo bem. Outra coisa importante também, assim, com relação a escrever passo, é que houve um tempo em que a gente dava muita importância para alguns passos. Notadamente quarto e quinto passo, né? Era o foco. Eu colaborei para criar essa mentalidade também, um dos caras que fez muito isso. Mas a gente não tinha um guia, né? O guia, ou um passo, ou outro passo, deixou de ser tão importante. Todos os passos são importantes, todos os passos são inventário daquele assunto, redução, entrega e tal, assim por diante. Então todos são importantes, ele funciona que nem um moinho d'água. O moinho d'água ele tem uma caixa assim, e que para na bica, a bica enche a caixa, ele desce no peso da água, chega à próxima caixa. Ele desce e assim esse movimento vai se sucedendo e o moinho gira e moe o trigo lá dentro do moinho. Então, a água enchendo a caixa. Então você tem, imagina, 12 caixas e você tem que estar enchendo. E a coisa não anda se você parar numa caixa só. Se você travar a caixa e não deixar ela descer, então qualquer passo escrito, ele não precisa ser perfeito, porque muitos de nós temos isso. Puta perfeccionismo, né? Não ficou bom, não ficou bom, não ficou bom. E aí nunca fica bom. Então o que você fez se deixou passar um tempo, não serve mais. Faz de novo. Agora, essa coisa da data, pelo que eu percebo, tem que ser um ajuste com o padrinho. Né? O ajuste com o padrinho para não dormir muito tempo na gaveta. Já está marcadinho. E se por alguma razão um dos dois tiver dificuldade na data, já marca imediato a próxima. Porque o passo já tem que estar com o padrinho no gatilho. Porque senão para. O ser humano, ele funciona muito por estímulo, né? Nós somos estimulados pelo que nós vemos, pelo que nós ouvimos, né? Uma música determinada pode trazer lembranças que te faz chorar. Um dia eu parei na frente do banco e parei assim, ia saindo uma mulata de dentro do banco. Ela brotou na porta giratória assim, e ela estava dando uma calça de lycra que não cabia, né? A mulher pegou uma calça de lycra e entrou dentro dela, e aquilo ficou um monumento. E eu fiquei olhando assim, eu parei, esqueci que eu tinha aqui no banco. Eu fiquei olhando para ela assim, falei, meu Deus, o que é isso? E aí um cara de bengala também, lesado, que nem eu, na calçada, e o cara parou, travou. E aí o cara do estacionamento, com a cabeça fora da casinha assim, travou na imagem assim. E aí ficou nós três ali, travados, e a mulata até bamboleou mais gostoso. E aí nós ficamos ali até nós sumir na esquina. Puta que eu pariu, o que é isso? Deu até taquicardia. Eu olhei pro cara da bengala, o cara da bengala olhou pra mim. Que tristeza, cara. O cara do estacionamento
com vontade de chorar às 3 da manhã. E assim, mudou tudo. Está funcionando por estímulo. Na medida em que a gente é estimulado, você pega opções. Né? O adicto, ele é muito solto, então ele está que nem um pá e, nossa, ele fala, porque a percepção dele é muito variável. É por isso que nós temos dificuldade de foco. Foco. Parar e aprender a se dedicar e tal. Porque senão, se você pegar um empreendimento um pouco mais sério, você lê um livro, por exemplo, cabo a rabo, 100, 200, 500 páginas, pô, você tem que ter foco, né? Se não tiver, não anda. Estudo, puta, o cara vai para uma faculdade, no mínimo ele queima 4 anos. De segunda a sexta, das 7h30 às 10h20. Que isso, cara? Se for um adicto e ficar olhando para a periferia, ele dançou. Ele dançou, ele não tem nota, ele não tem aproveitamento no curso. Ele tem que ter foco. Nós temos muita dificuldade com isso. De dormir em cima das coisas que tem necessidade, você tem que dormir, né, para aprofundar. Então, o passo, se você deixar passar, perdeu o foco. Perdeu o foco. E tem que ser uma atividade habitual. Eu estou sem padrinho, já tem uns anos. Meu padrinho ficou comigo muitos anos e ele morreu, né? A gente nunca trabalhou o passo, porque vem do AA lá atrás. Nunca foi pá, mas sempre teve uma relação muito estreita. Eu sabia tudo dele e ele de mim, né? A gente era muito íntimo. E ele morreu. E eu fiquei sem padrinho. Acabei apadrinhando um monte de gente, e nessa relação de receber passo de muita gente, eu me beneficio muito. Muito mesmo. Mas eu fico pensando, eu falo, pô, preciso arrumar um padrinho, né? Eu tenho 42 anos e 4 meses já, né? E aí os caras ficam meio pesaroso, né? Isso é um paradigma, né? O padrinho tem que ser um cara mais velho. Não tem, não. O padrinho tem o tempo que for, tem que ser um cara sério. Cara de pegada. O cara tem 8 meses, uma puta pegada no programa para apadrinhar qualquer um. Vamos aí, senta aí, vamos escrever ou partilhar na maneira que você achar melhor aí. E aí eu estava num evento em São Paulo, tinha um cara do meu lado, ele tem 2 anos e meio limpo. Tem 50 e pouco de idade, é um cara muito sério no programa, sério mesmo. 4 filhos pequenos, o cara, pô, dá uma rebolada boa. Mas ele é um cara forte de programa. Aí eu falei para ele, quantas filhas você tem? Ele falou, tenho 7. Eu falei, cara, mais um? Ele falou, quem? Eu falei, eu. Ele falou, louco, meu. Eu falei, louco, caralho. Eu falei, sério? Eu falei, caralho, sério. Por quê? O meu padrinho morreu, eu estou sem padrinho. Aí o padrinho dele estava passando perto, ele falou, ô, Paulista, e aí o cara aí, ó, pedindo para padrinhar ele, cara. Eu falei, abraça aí, maluco. Aí fechou, pô, me dá um abraço. Estou escrevendo para partilhar com ele. É isso, essa roda tem que andar com todo mundo, né? E o que nós temos dificuldade hoje, em NA geral, é ter padrinho com qualificação de aí, está trabalhando no passo. E não tem, né, cara? É por isso que o cara vai chegando. Chega muito mais gente em NA do que acontece em relação de apadrinhamento. E quando você lê o Arte de Amabilidade, eles falam assim, no começo a gente fazia lá umas propagandas, o povo está parando de beber por aqui e tal, e aí chegava muita gente em busca de ajuda. E a gente não tinha padrinho com experiência. Pedíamos a companheiros que tinham apenas 2 meses sem beber, que por favor apadrinhassem o recém-chegado. Você pega um filme aí que chama Marcas de um Passado, com Michael Keaton, ele que fez o Batman. Michael Keaton tá maluco, cheirador, bebum, o cara tá numa lona, e aí ele se interna numa clínica com o Morgan Freeman, é conselheiro. O cara tá uma semana internado, o Morgan Freeman junta os internos lá e põe dentro de uma van, fala, vocês vão num grupo de AA, de NA, vocês vão lá no grupo, e quando chegar lá, arruma um padrinho, sponsor, e os caras vão, e aí na sala os negros tudo preocupados para arrumar uma semana. Deve ser meu esposo. Claro, sim, peraí. E aí o cara marca o telefone dele assim e fala, tá aqui meu telefone, semana que vem, liga para mim, a gente se encontra lá na lanchonete e você traz seu inventário.
quarto passo, uma semana. Nós fazemos o quê? Damos ficha, damos folheto, esperando que o cara lê, ele pode nem ler. Não trazendo para dentro da programação através da relação de apadrinhamento. Não tem. O ideal seria, do jeito que está, nós vamos pedir, nós precisamos apadrinhar os caras aí. Porque chega muita gente. Mais gente do que padrinho. Então quem está aí vai apadrinhando, nós não queremos saber. E aí nós temos que tentar tirar o melhor mesmo do que está aí, que ainda não é muita qualidade, porque nós não primamos por isso. Nós ficamos aplaudindo a gente mesmo. Parabéns, um ano limpo, 10 anos limpo. E o outro vai receber o quê? Tem cara que, não, o nego não está me enchendo o saco mais. Os caras estão me respeitando mais. Espero até que continue. Mas, porra, não foi com a bunda na cadeira, você ficou limpo? Eu falei, claro, foi com a bunda na cadeira. Só que eu olho para o lado e não vejo ninguém no meu tempo. Quantos caras de 40 anos tem? Nenhum. 35, 36, que era o tempo do Armando. Quantos tinha? Só ele. 30, 25. Você vai olhando pelo tempo, muita gente passou por nós, cara. Muita gente. Que era para ter também 30, 40 anos. Cadê os dois? Morreu tudo. Foi para onde? DNA só atinge 2% de meninos e meninas até 17 anos. Meu, você pegar do jeito que está o barato hoje, mulher começa a dar umas bolas com 13, 14, com 16 está cheirando farinha. E se ele não consegue ficar em... Porque é 2%, eles não estão em NA. Eles vão para onde? Vão para a morte. Quando você olha para fora de você, nós estamos falhando com a nossa responsabilidade. E a responsabilidade nossa é o quê? É enlouquecer aí de IP, de HI e fazer altas reuniões para poder levar mensagem. Que mensagem, cara? Que mensagem? A hora que você fala para o pessoal do serviço, os caras arrepiam. Tá. Estrutura de serviço eu tenho que mandar para o grupo, mas o grupo com qualidade para receber. E há grupos que não fecham por orgulho de 2 membros, 3 membros, depois vai ficar com vergonha de fechar, mas assim, tá? Nos estertores. E assim como o membro morre, o grupo também morre. Porque se o coletivo ele não tem resposta, as pessoas vão embora. Nossa unidade não está no social, pô, que legal e tal. Porque, meu, amanhã você casa e sua menina não quer que você venha no grupo. Aqueles drogados lá. Ou o marido não quer que a mulher vá. E aí? Ou o cara muda de cidade, ou o cara tem problema de saúde. E aí? Acabou o social, não tem mais social. Você pegar o Armando, ele foi um cara, assim, amado. O padrinho dele foi o melhor cara que eu conheci na vida. O Valdir Neves. Foi o melhor cara que eu conheci na vida. O Valdir não era de falar para ele, pô, Valdir, tô mal pra caramba. Ele ficava assim, ó. E, cara, você pensava, acho que a última pinga dele estava estragada. ele não falava nada. E aí ele ia para sentar você quieto. Esse era o padrinho do Armando. E o Armando veio no veio dele, cara. O Armando pegou dele muita espiritualidade. Muita espiritualidade. O Armando foi, assim, depois do Valdir, foi o melhor de nós, sem demérito a ninguém, assim, uma pessoa completa, cara. Um amor, assim, que vazava dele. E foi. As pessoas foram embora. E aí? Tá aberto pra pergunta. Doutor Edito tá telefone hoje? Doutor. Obrigado. Doutor Patilha, né? Conheci bem esse campo da associação que nesse decorrer de narcóticos anônimos, né? Hoje assim eu vejo a dificuldade assim que tem nos grupos de servidores
né, é difícil, né, pelo menos aqui, né, na região aqui, né, eu acabei de vir da reunião ontem, e a dificuldade é a mesma, né, que se encontra aqui, né, é difícil você fechar o quadro de servidores dentro de um grupo, né, e que parte a falta de atração tá se perdendo aí e a promoção tomando conta, porque eu vejo muito assim que as pessoas estão esquecendo que NA, né, é atração e não promoção, né, e você vê mais promoção do que a própria atração, tanto é que muitas vezes você não vê ninguém chegando. Então, cara, eu acho que está tudo ligado à ausência de passo. O grande ausente dos grupos é passo. Aqui eu tenho algumas cidades que estão aqui, companheiros aqui de cidade da região. A primeira cidade, não sei se isso já acontece, mas a primeira cidade da região que conseguia acertar reunião de estudo de passo e vingar, ela vai puxar, ela vai influenciar a região toda. É muito difícil. É muito difícil. O que você tem, por exemplo, é a ausência de pessoas que possam funcionar como uma liderança nesse tipo de coisa. Você pegar, por exemplo, meia dúzia de cara, é que não tem nenhuma relação com o guia ou isso ou outra. E aí bota para estudar, aquilo pode não ter a qualidade que não vai ter mesmo de começo, né? Teria que esperar bastante. Tem casos de grupo aí que começou, o grupo só tem estudo de passo, uma reunião por semana, que é muito pouco, no mínimo 2 reuniões. No mínimo 2 reuniões, nunca meia reunião de passo e meia de partilha, nunca. Isso não vira, que a de partilha igual a de passo. Que a tendência, quando você estuda, por exemplo, você lê uma pergunta do guia, ou lê uma narrativa, um parágrafo, e aí você coloca para falar, as pessoas tendem a falar do que foi lido, mas fazendo um gancho no dia a dia e no fim partilhando. Isso é um problema, mas se você tem uma pessoa ou duas que tem olhar para isso e falar, o foco é aqui, né? Esse aqui, com uma gente que seja gentil o suficiente, porque nosso povo se magoa fácil, né? Vamos botar pro tema e tal. E aí eu acho que a primeira cidade aqui, na região toda, que chegar nisso, aí o resto tudo se conserta. Porque o resto é tudo resultado, né? Você vê que tem um companheiro que ele pediu para mim e falou, eu quero servir o grupo. Mas, o secretário, tesoureiro, o grupo está completo, não tem LSG, está tudo, tem suplente LSG, está tudo completo. E aí ele falou, mas pelo menos uma chave para me abrir. E aí tentamos falar com uma companheira que abre um dia, ela falou, de jeito nenhum, só você chegar antes de mim. Fato chave para ele chegar antes e abre, porque eu não dou minha chave, eu quero abrir. E assim, você tem uma briga saudável para servir o grupo. E é assim, o comitê de serviço vai para as reuniões do subcomitê da área de eventos, o comitê participa. Então, o grupo é um pouco presente em todas as atividades. E o que houve de mudança? Nós fomos para o espaço. Outro caminho que seria dar certo o grupo de estudo é membros do grupo trabalhar passo na vida deles. Aí, começa a mudar a mentalidade, né? Se, por exemplo, você tem um grupo que tem ali 10 caras ali que estão envolvidos, e se uns 8 comprar a ideia de vamos trabalhar passo, eu acho que muda todo o panorama. Porque no que está aí, né, tem muito ego, né? Tem gente que vai para o serviço e chega para o cara e fala, você é o quê? Eu sou delegado, não sei do que. Legal, que grupo você faz? De vez em quando eu vou, o cara não tem frequência, não tem compromisso com o grupo. Então as pessoas muitas vezes usam o serviço e saem fora da estrutura, isso é muito comum, né? E esses caras não voltam não, trabalhar passo, com raríssimas exceções. Nosso coordenador de área, ele é um cara que tem 20 anos limpo,
Tem uma história braba aí, ele foi preso, limpo, com 10 anos de NR. Cumpriu 2 anos e 8 meses, cara, na penitenciária. E por coisa velha lá na vida dele. E o cara segurou a batata e não usou e ficou limpo. E saiu da cadeia e veio pro programa. E ele, outro dia ele fez um comentário comigo, eu falei, pô, tá ouvindo um cara que frequenta esse grupo aqui falar lá no evento? Interessante, na fala dele é diferente, né? Falei, ele trabalha passo, tem padrinho. Pô, interessante, não que eu tô pensando, eu tô pensando em fazer também, cara, é isso. Porque daí os caras falam dentro dentro da programação. Eu estou com um problema, mas eu estou na solução também. E não é aquela coisa de ficar repetindo o problema, né? Repetindo o problema. Não sei se eu posso falar. Um dia apareceu no grupo um cara que falou assim, meu, tô feliz pra caralho. Conquistei um negócio que eu sempre quis, morar sozinho, encheram meu saco, minha mãe e tal. E aí ele alugou uma casinha num condomínio de quarto e banheiro assim, né? Que é um pontecinho melhorado. E aí ele vinha e partilhava, nossa, que bom, cara. Condomínio, isso antes da gente estudar passo. Que bom e tal. Aí um dia ele veio injuriado, ele falou, vocês não acreditam? O vizinho de quarto meu, o cara que está criando um galo dentro do quarto, e o galo é 4 horas da manhã, o galo começa a gritar, põe ele no durmo mais. E aí, eu não sei se eu mato o galo, se eu falo com o dono, se eu brinco com o vizinho. A vida dele virou inferno. Dei desculpas plausíveis, mas inverídicas sobre meu comportamento. O que era correto? Se está em cima dos passos, o que é correto? Falar com o cara, na boa, olho no olho, sem agressão. Desculpa, boa tarde, tudo bem, você está bem? Porra, cara, assim, está muito difícil aqui, eu sou seu vizinho, tá? Não é assim? E se o cara segura o roubalete mesmo, sai de lá, tá tudo bem? E aí vem partilhar abusivamente para nós isso. Não resolve nem o problema dele, ele não, nossa, arruma um puta problema, porque o galo já não é para ele, é nós também. E aí, e galo, meu, loucura. Isso se repete em várias coisas. O cara que tem um relacionamento ruim em casa, ele vem partilhar um relacionamento ruim. Ele não vai olhar para ele e falar, pô, qual é a minha parte nisso? Ele fala, pô, eu tô com saco cheio. Ainda você fala, pô, nego recai, fala, pô, recai por quê? O cara vai sendo espremido na parede, você pega um adicto, ele se apaixona assim, de uma maneira nem Deus entende. Bateu o olho, se apaixonou, você dá um mês, está morando junto. Quer matar. Meu, como é que vai viver isso? Se não tiver uma estrutura, isso vai dar casamento, vai dar relações, vai dar filho que não vai ser criado pelo casal. Tudo coisa que poderia ser evitada, na medida em que eu vou me entendendo melhor. Quem sou eu? Que programa é esse? Que doença eu tenho? Está tudo lá no guia. Está aberto para mais uma pergunta aí. Se não é só a dica de recuperação. Ô Cadu, momento da sua partilha aí, você até pediu desculpa aos novos membros que estão chegando devido a uma estrutura que você construiu uns 30 anos. Fala mais isso aí. Então, cara, eu nunca fui um cara alienado, né? Nem vou falar em recuperação. Eu sempre fui ligado aos passos porque eu acho que eu precisei mais que todo mundo. Eu tenho menos recuperação. E aí, quando eu entrei no programa, assim, na primeira semana eu ingressei em A, né? 75, não existia nem A. Tem livro? Tem. Então me daí, levei para casa e li. E aí sempre tive vontade de montar grupo para estudar, e os caras
pegavam pesado, que passo, que tal. Aquela época era uma época de ignorância, parecia o tempo do homem da pedra. E aí eu sempre tentei, né? Em 1980, no início de 80, eu propunha lá nos órgãos de serviço, nos grupos, falava, pô, os padres vai em lugar aí e faz retiro, e fala de Jesus e da Bíblia, e de versículo, por que nós não podemos falar de passo, cara? Ninguém comprava a ideia, eu era sozinho. E aí eu sempre falava que eu fui seminarista, eu tinha umas manhas, né, de usar música, coisa de seminário, eu que vinha lá daquela convivência. E o Zego não aceitava, ele não dava bola. Mas aí de tanto falar, você monta um grupinho, né? Aí vem outro, meia dúzia encostou. Porra, é mesmo. E aí em 89 nós conseguimos fazer o primeiro evento, que foi com o nome de Primeiro Ciclo de Estudo de Passo de AA. E eu tinha muita dificuldade, porque o NA já estava andando e eu frequentava as duas irmandades. Só que o NA era muito fraquinho, muito pobre, tinha pouca gente, a meia dúzia de negro lá. E eu queria pôr os caras na filme, eu levava os caras para a reunião de AA e para ajudar. E aí eu coloquei o Armando para falar do 10º passo, que na verdade ele não falou nada do 10º passo, o Armando falava de tudo, menos do passo. O Armando é muito rico, né? Ele sabe muito, ele era mestre da gnose, né? Ele não tinha como conter ele num tema, né? Mas foi rico pra caramba. E coloquei o Ivan para falar do 7º. E aí teve uma treta lá, Jorginho Carioca, já falecido, falava evento de arte, cara de TA não fala não. Eu falei, como não fala? Vai falar sim. E fala e não fala, e quase que a gente troca umas burdoadas. E aquilo ficou nervoso e não vira. E aí eu consegui dar um checkmate. Falei, tudo bem, não vai falar? Então eu monto evento meu. Evento de passo do Sérgio Murilo e eu não quero vocês aqui. E aí os negros reflexionaram, não, tudo bem, então fala. E eu botei os dois, foi lá na Brandina, no Padarô, de 8 de março de 89. Foi 72 pessoas. E eu escolhi a dedo os caras que falavam bem, os caras tinham uma boa oratória, tinham um conhecimento razoável, cada um num passo. E aí os caras partilhavam o passo, e depois fazia grupo, discutia lá, e aí vinha plenária, era uma coisa bem elaborada. E aí quando o Ivan foi falar, o Ivan Camargo, que hoje ele está afastado, é um companheiro aí, trilionário. O Ivan, ele estava acanhado, né? Porque, pô, falar de 7º passo, o 7º passo você não tem onde pegar, né? Não tem conhecimento de 7º passo. 6 e 7 é passo que nós não sabemos nada deles. Você vê nos eventos, as falas, ninguém fala. Muito difícil escutar alguém falar desses 2 passos. E aí imagina aquela época, né? Aí Ivan, meio que recém-chegado ali, um ano na Irmandade TA, aí o Ivan começou a falar, eu tenho isso gravado em fita cassete, cara. E o Ivan, ele, olhando para a unha da mão, assim, falava, então, 7º passo, não sei o quê, falando para dentro, e de repente ele fez assim, parece que o capeta pegou ele, cara. E a voz dele cresceu e ele começou a falar e tal, e acho que nem ele sabe o que ele falou. E aí quando ele terminou aquilo, pô, ficou estranho, né? Porque, pô, o que é isso? Aconteceu alguma coisa ali de nível espiritual. Aí fez uma fila, aplauso e abraço. E o Carioca, que era o meu grande opositor, entrou na fila. Ele era um baixinho e uma das melhores pessoas que eu conheci de abordar na rua, pegar e levar para casa. O cara era leão, parece uma biografia. E aí ele entrou na fila, a hora que chegou a vez dele, ele era enxerido. Ele falou, tu sabe que no AA teve aí uma oposição contra tu aqui, e que muitas pessoas não queriam que vocês falassem aqui? O Ivan falou, eu soube sim. E quem mais fez oposição a vocês falarem aqui, sabe quem foi?
Não, não foi. Foi eu. Eu vou explicar para você por quê. Que eu sou um burro, companheiro, pelo amor de Deus. Deu um abraço, chorou com a criança. Obrigado, meu irmão. A partir daquele momento, o grupo de água que ele frequentava foi aberto para qualquer dependência, que é o Grupo Lume em Campinas. Não importa o que você usou, meu irmão, seja bem-vindo. Foi assim, era um cara fenomenal. Fenomenal. Então, aí logo eu encontrei o Valdir de Jacareí, que já está morto também. O Valdir lá na convenção de TA em São João del Rei, Minas Gerais. E falei pro Valdir, tá fresquinho? Eu falei, porra, Valdir. O Valdir é um cara de A também, que frequentava a NA. Ele era de Jacareí. Ele falou, pô, o que é? Eu falei, então, foi um barato assim, deu uma energia, foi bom pra caramba. E passei para ele num papel de pão na padaria. E aí ele montou o primeiro e em compasso de narcóticos anônimos em Jacareí, que se faz até hoje, lá no Vale do Paraíba, lá em São José dos Campos. E aí pesteou tudo. E tanto em compasso agora que tem até conflito de data. E os incompassos, eles perderam a qualidade, né? Não é todo lugar que os caras têm uma armação legal. Aí tem uns que eu digo, para, aí da piscina, da besteirada lá para divertir os outros, passa a ser uma coisa que vai perdendo o foco. É por isso que hoje está nascendo Guia do Guia. Guia do Guia, onde as pessoas não falam de passo. Se quiser até fala. As pessoas falam do que quiser. Mas só que os caras que são escolhidos para falar, é só o cara que está trabalhando passo na vida e transmite isso mesmo. Conhece o Júlio 13? Julião 13? O Julião 13 está com 22 anos limpo. O Julião 13 está perdido na batata mesmo. Louco, brabo, com arma na cinta, prepotente, louco, é a cara dele mesmo. 160 por hora, enfiou a moto dele no carro de uma mulher, tombou o carro, quebrou o corpo inteiro, tem pino para tudo. A gente chama ele de homem lagartixa, porque ele tira pedaço da bunda para pôr no braço e aí nasce na bunda de novo, é que nem lagartixa. E o Julião chegou no grupo desesperado, cara. E aí enquadrou e tal, até ele fala baixo, ele mudou. Hoje eu dei uma dura nele, eu falei, e aí, cara? Não veio na reunião ontem, ô mestre, tô bem e tal. E enquadrou, ele é muito grato ao grupo, o cara presente pra caramba. E é isso, é pessoa de muito tempo. Esse cara tem muito valor, né? Não pelo tempo que tem, porque o nego é velho, não vale nada, né? A vida dele não tá legal. Mas os caras trazer o tempo e falar, meu, eu não tô legal, cara. Eu quero ter humildade para falar, vou fazer um segundo ingresso. Eu ingressei lá atrás, fiquei limpo, agora eu quero ingressar na programação, né? Trabalhar passo aí. E aí isso tudo vai pegando jeito e Dia do Guia, dia de passo também, que é uma estrutura gratuita, com comida, com lanche, e os caras estão fazendo isso bastante. Eu acho que vai substituir os incompassos, porque incompasso é uma coisa pesada, é cara, tem que se movimentar, andar a estrada e gastar dinheiro, ficar 3 dias, 2 dias fora de casa, e assim, está perdendo, né? Tem compasso ali na Princípios, Sumaré, que começou a perder a consistência, que dava 100, 150 pessoas, está dando 50 e tal, está começando a murchar. E aí os incompassos é bate e volta, né? Incompasso, o primeiro que os caras fizeram em São Caetano deu 600 pessoas. 600. E o jogo é o seguinte, escolhe os 10 negros aí para falar de passo e os caras que mexem aí. Mandaram pondo aquele neguinho lá de São Paulo, que ele é um monstro, ele fala do primeiro passo dele, é muito bom, o Alcioli. O cara ele tem um valor de primeiro passo muito grande, mas ele não mexe com o programa. Então andamos cobrando ele. Eu falei, maluco, dá pra pôr passo nisso aí? E daqui a pouco você vai morrer com sua história, né? Todo mundo já ouviu e tal. As pessoas gostam, te respeitam, mas pô, coloca passo, que o seu potencial vai aumentar muito. Ele fala bem, ele é um cara interessante. O próprio Beleza também.
Plínio. E os caras que tiveram uma época do ouro aí na conversa. Aí os caras meio que pararam. O Plínio fez um ciclo de 12 passos comigo. Eu vi ele falar em São Paulo aí, outro dia, puta, falou bem pra caramba. E é bom, né? Fala muito bem. Mas assim, nessa ótica do passo, dá um passo pro cara falar, o cara fala do passo mesmo. Na vida dele, eu passo. Então é isso, acho que a NA está num processo de mudança muito veloz. Quem não estiver olhando para isso, a própria internet apareceu muita coisa. Tem muito grupo de zap, que de repente sai briga, sai tretinha e desmancha. Esses grupos não têm muito a vida longa, mas eles nascem assim, um atrás do outro. Para responder pergunta de passo e tal. Daqui a pouco um interfere no que o outro falou e dá mal. Aí o grupo quebra. Mas até enquanto anda, ele vai trazendo essa novidade, que é trabalhar passo. E aí eu vou falar para você, sou radical. Ele é passo, só. Qualquer outra coisa que você fizer, encosta. O Cadu que tem uma pergunta lá, a última, hein, Cadu? Continua sendo o Carlos Eduardo Martins, eu trabalho hoje. Sérgio, eu gostaria que você falasse assim, desses companheiros que se dizem estar substancial tempo limpo, sei lá, 2, 3, 6 anos, até 10, que não tem padrinho e se metem a apadrinhar sem esse conhecimento, essa dádiva. E também sobre a estrutura de serviço, por exemplo. A galera que eu costumo ver desde quando eu cheguei, faz 6 anos, 3 meses, 8 dias hoje, é a galera que está envolvida no serviço, de uma forma ou de outra, a nível de grupo, a nível de CSA e por aí vai. A importância do serviço, ou não, e isso, os caras que se dizem estar limpo ao certo tempo, que não tem padrinho e querem apadrinhar sem ter esse conhecimento. Quanto a apadrinhar sem o conhecimento, não é o apadrinhamento ideal. E aí, se o afilhado for um cara ligado, que está aí buscando informação, ele vai perceber que o padrinho não leva. O padrinho não leva, e o afilhado ele não vai receber o benefício. Ele vai ficar só ali numa relação meio que de amizade e o outro vai ficar dando os conselhos para ele, né? Que na verdade nenhum de nós tem condição de dar conselho para ninguém, né? Nós podemos muito falar para o outro, falar, parceiro, pô, esse passo aí me ajudou pra caramba nisso aqui, por exemplo, o passo 8, ele é um passo fundamental para relacionamento. Eu me relaciono melhor na medida que eu faço o 8 e eu vejo em mim quais são as dificuldades que eu tenho para me relacionar. Porque quando eu falo de relacionamento, eu falo sempre do outro, então eu tenho que falar de mim, né? E aí o padrinho que não trabalha passo, ele não tem eficiência. Quando o cara é um cara, veja bem, o serviço ele não pode vir antes da recuperação. Porque senão o ambiente de serviço é uma loucura, né? Quem está no serviço sabe disso. É que o pau come mesmo, né? Umas divergências, ego e tal. E aí você pega o cara, ele estava magrinho de pedra aí, com 38 quilos, e daqui a pouco ele está com notebook, com camisa executivo, bonito, gordinho, com 60 quilos, sentado lá na região, MCR da área dele. E aí, segura o ego, né? E aí você vai para a vida dele e fala, e aí, programa, quem é teu padrinho? E aí que aquela pergunta tinha que valer quando o cara se candidata a um encargo. Tem padrinho, trabalha passo, que passo você está? Quais passos você trabalha? Tem que aprofundar isso aí. Eu acho que o critério de escolha para o serviço tinha que ser a caminhada com os passos. E que eu acho que nós vamos chegar nisso. Eu não estou colocando isso como crítica, né? Porque é muito fácil você sair batendo e falar, não, os caras que não estão no esquema, eu já fiz isso, mas para mim eu não estou fazendo mais. Estou olhando mais porque eu acho que muita gente aí é de muito valor, que inclusive está no serviço, carregando o piano mesmo. Esses caras vindo passo, são leão, tudo leão, com a mesma força que o cara tem no serviço. Poderia citar os nomes aqui de cara que eu conheço,
E respeito o cara pela trajetória dele, mas não posso citar, porque eu não sei se os caras vão se render ao programa, né? Andaram dando umas bicadas em mim, né? Montando grupo na internet. Falei, mas eu estou um pouco me lixando a forma do grupo. O que é importante é conseguir enfiar passo na vida desse povo aí. E aí me deram uma cobrada aí pela região outro dia. Esse grupo é seu? Eu falei, mano, você acha que eu fiquei 40 anos no programa para ofender Narcóticos Anônimos? De alguma maneira, cara. Você acha que eu fiquei 40 anos? Quando você tem 38, você nem tinha nascido. Quem é você para vir me cobrar? Você acha que eu fiquei 40 anos no programa para ofender NA? Se um dia eu ofender NA por desconhecimento de alguma coisa que eu não sei, a primeira coisa que eu faço é me reparar, eu faço no ano passo. Narcóticos Anônimos é a coisa mais importante que eu tenho na minha vida, é mais importante que minha vida. Tudo bem, você não fala mais nesse tom comigo aí. Não, é que, os caras cobraram. Eu falei, então manda os caras falar comigo. Manda os caras vir falar comigo. Me cobrar. Que porra cobrar? O que é? Tem instância DNA que de repente virou fiscalização? O que é fundamental? Não é o membro, o grupo e as instâncias de serviço que vem depois? Ou é a instância de serviço que decide? Quem decide é aqui embaixo, é o grupo. Altas discussões, muitas vezes, você vê qual que é o quadro de grupos que a gente vê. O grupo cai nos pedaços, cara. O que tem de gente que reclama de problema de grupo, assim, de frequência, sacola, cara, loucura, roubo. Você pegar na época do navio aí, que era aquele de vocês que tem o tempo aí do navio, você lembra daquela parada? O Magrão, ele era o cara que estava aí no comando aí, né? Cara, o navio, ele juntou 1 milhão, para mais de 1 milhão, você lembra? Mais de R$1 milhão, cara. Aí você pega 2 malucos, os caras têm história, os 2 assinam como tesoureiro. Eu tô com 1 milhão, meio milhão cada um, tchau. Uma grande parte dos problemas, eu acho que eu respondo a mesma pergunta, Cadu. Como eu respondi para ele aqui, uma grande parte dos nossos problemas de apadrinhamento, de relação, de ego, de serviço que não vira, que é um monte de coisa que não chega a resolver o problema do grupo, a maior parte disso seria sanado pela prática dos passos. É o que você falou aí. Pela prática dos passos. Na medida em que o nosso povo começa a ir para essa direção, o apadrinhamento ele começa a tomar um rumo mais DNA mesmo, de passo, né? E os problemas começam a diminuir, né? Nós sempre vamos ter problema, mas eu acho que a gente não sabe qual é o nível de problema que a gente tem, na medida em que a gente tem um programa de passo mesmo, que nós nunca tivemos. Eu vejo assim, o NA ele cresceu muito no interior, né, do Brasil mesmo. E assim, notadamente, São Paulo, né, que vai saindo na frente, e vai sair um grupo. Há anos atrás eu vim aqui em Avaré, fui ali para frente, ali tem uma cidade ali, eu não lembro ali a cidade, eu fui ali, não lembro aonde aí. E os caras, tinha os caras ali labutando e representando e entrando na estrutura de serviço e tudo. Cara, eu acho que no momento, eu não sei se isso está acontecendo, porque eu não conheço a realidade desse interiorzão aqui, né? Quem está ligado no serviço sabe o que está rolando aí. Mas assim, a partir do momento em que é que nem uma pedra na água, um grupo ele conseguir fazer um bom trabalho, ele vai levar o interior todo. Ele vai levar o interior todo. Você tem ideia, São Paulo, a qualidade de DNA de São Paulo, da cidade de São Paulo, é muito ruim. É muito ruim. Embora seja uma cidade que tem César, tem um monte de cara que, os caras são sérios no programa, que tem uma renca de afiliado e que faz o combinado mesmo. Agora, aqui pro interior, eu conheci um menino aqui numa cidade aqui, puta de uma liderança, cara. Eu não sei como é que eles estão, como é que vocês estão
Mas assim, a partir do momento que o bicho pegar mesmo e falar, vamos transformar aqui. Por exemplo, um grupo com 2 reuniões, uma deve ser de caso. Não meia, uma inteira. E custa o que custar, nós vamos segurar esse abacaxi aí. Pessoal, estamos juntos e vamos lá e vamos abrir o livro. A metodologia é simples, lê um trechinho, joga na roda, o tempo é fundamental. Nada assim, estourando 3 minutos, sem só para concluir. Sem só para concluir, não vem com essa não. Aí deu lá 2 minutos e meio, que é um tempo bom. O candidato a presidente da República, ele num grupo de minutos, num programa de televisão, ele fala de um programa de governo para o Brasil, nós não podemos falar da nossa observação sobre o passo, o programa, em 2 minutos, velho. Aí a hora que você segura no tempo, você percebe que as pessoas começam a se espremer e falar em cima. É curioso isso. Tem um tempo meio de baboseira, né? Principalmente quando estuda 2º e 11º. O que se filosofa sobre Deus, Deus é isso, aparece um cheio de verdade, inclusive eu. E aí, mas isso vai amanhando, a hora que você passa pelo passo de novo já está mais leve, quem já passou uma vez, o cara já partilhou, já escreveu, ele já deu um jeito de enfiar aquilo na cabeça dele, a qualidade sobe rápido. Aí os malucos que estão morrendo aqui, eles vão ter chance, mais chance. Não vai encontrar um grupo cansado, né? É que nem o A, né? O A teve lugares aí que eu fui num grupo que eu frequentei, eu ajudei a fundar lá atrás. Aí um domingo de manhã, fui lá para dar um abraço no meu padrinho, que era o único contato que eu tinha. E aí tinha uma companheira, ela estava sentada olhando lá para a janela na rua. O outro companheiro dormindo. O outro companheiro lendo o jornal do domingo. E eu e o outro prestando atenção na partida do cara. O coordenador escrevendo. Então estava acontecendo um negócio ali que ninguém estava interessado. Eu fiquei tão irritado, eu levantei, cheguei para as pessoas, dei a mão e falei, desculpa, cara, eu não vou tomar aqui, tchau, vou embora. E no grupo que eu frequento, a gente ficou uns 16 anos. E essa era essa lenga-lenga, cara. Era um grupo de amigos, né, que a gente... Meu filho estava lá também. E a gente ficava falando das coisas que a gente já conhecia. Blá, 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 blá. Não vou repetir aquilo. Aí um dia eu dei a luz, eu falei, eu não aguento mais. Eu não aguento mais, porque eu tenho problema, cara, você tá louco. Sou um cara irritado, eu tenho raiva. Ô pastor, chega no banco, eu tenho raiva do cara da frente, ó. Te juro por Deus. Eu olho o guarda torto, eu tenho raiva do guarda, eu não sei quem é o cara. Porra, eu paro no semáforo, eu tenho raiva do motorista da frente. Assim, eu me dou muito mal comigo, com a vida. Pô, e outra, eu tô velho, maluco. Pô, o que fala um velho com raiva? Apanha. Apanha. Chegar pro moço aí e falar pro cara, qual é que é? Então, afilhado meu falou, Sérgio, comigo é foda, meu irmão. Eu vou pra cima mesmo, porque, pô, eu nunca dei mole, mano, não sei o que e tal. Agora que eu tô meio maneiro aí, eu falei, o que tá acontecendo? Eu falei, cara, eu vi aí no trânsito em São Paulo, eu falei pro cara, vai se fuder, qual é que é? E o cara saiu do carro e me deu um murro na cabeça. Tô respeitando agora. Caraca. E aí eu vou falar com você, faz uns anos aí que a gente tá trabalhando passo, eu não tenho mais raiva. Te juro por Deus, eu não tenho mais raiva. A vida inteira eu tive raiva. A vida inteira, parecia um tumor assim. Eu tinha uma oficina de torno, eu derrubei um torno, quase 2 toneladas, dentro da minha oficina. Derrubei o torno na alavanca, derrubei tudo. Depois tive que pôr de pé.
de raiva, fiz um monte de merda com raiva. Limpo. E não tem mais raiva, acabou, cara. Eu não tenho mais raiva, o ímpeto acabou, parece que alguma coisa tirou de mim isso. Comprei livros, li livros de livros, Dalai Lama, eu falei, esse cara vai me tirar da raiva. Li como trabalhar a raiva, e aí eu comprei o livro e fiquei com mais raiva ainda. Escrevi pra porra nenhuma, o Dalai Lama falou trouxa. E aí isso eu tenho visto as pessoas melhorar. E isso que eu gostaria de deixar aqui como final, é que as pessoas realmente melhoram. Quem trabalha passo aqui, eu sei que entre vocês tem pessoas envolvidas aí, e vocês entendem na mosca o que eu estou falando. NA realmente funciona, cara. E não é só para parar. Quando eu paro de usar, toda a minha dificuldade de que eu montei continua comigo. Eu não uso porque eu viro um cara importante, porque eu estou ali para 1 ano, 2, 10. Mas eu sou um cara infeliz, cara. Meu relacionamento não anda, e nada, vida profissional, ganha dinheiro, perde tudo. Pô, eu tive uma metalúrgica e um dia, eu encontrei esse cara hoje lá onde eu levei minha mulher fazer exame de estômago. Eu nem conhecia ele, que ele foi sair, que eu vi. Falei, porra, então, esse cara era um retificador cilíndrico, que trabalhava para mim, né? E aí um dia ele chegou para mim, era um cara muito pacífico, católico, de missa, coroa. Um dia ele chegou para mim e falou, parceiro, posso conversar com você um pouquinho? Eu falei, pode. Ele falou, o que está acontecendo com você? Eu falei, nada. Ele falou, que nada, cara. Respeita a minha idade, cara. O que está acontecendo com você? Eu falei, pô, então, estou com uns problemas aí, cara, mas o que você está falando isso? Ele falou, você sobe dessa escada aí, louco, grita com todo mundo. Manda ele embora como se tivesse consideração nenhuma por um ser humano. O que acontece, cara? Como é que você vai conseguir viver desse jeito? E eu, na moita, eu estava pensando em dar um tiro na cabeça, não, na boca. Estava limpo, foi em 1990, 15 anos limpo. Não tiro na boca, cheguei a parar no meu escritório assim, de noite, depois de uma reunião, eu falei, pô, vou abrir o cofre, trocar os 32 lá, vou dar na boca, porque ali não nega, não fica para conversa. E aí veio uma ideia, eu falei, sobe daí quando eu apaguei a luz. Estava nesse ponto aí, ó. Brigando. Tinha um empregado meu que ele era um moleque novo, fresador fermenteiro, bom. Aí um dia ele quebrou uma fresadora minha e eu no sufoco. Ele quebrou não, a fresa quebrou, né? E aí eu fui lá e puta bravo, segunda-feira, precisando da máquina. E aí ele deu uns berros com ele falou, pô, a máquina quebra, meu, porra, você não pôs óleo, né? Não pôs óleo, meto a graxeira aí todo dia. Aí eu subi pro escritório, estava correndo atrás de mecânico de manutenção, escutei ele subir lá no chão. Falei, tá me zoando, não tem raciocínio. Apareci no vitrô, falei, maluco, tá tirando uma comigo, cara? Ele falou, pô, não pode mais subir, sobe aqui! Subiu, eu falei, qual é que é a sua, cara? Tá tirando uma comigo? Ele falou, não, Sérgio, que isso, eu tô subindo. Poxa, ele quebra a máquina e fica cantando. Eu quero que o cara sofra, que nem eu. Aí eu falei, eu te mando embora, cara. Ele falou, se fosse o senhor, eu mandava mesmo. Eu falei, pô, não dá pra trabalhar pra você, cara. E eu mandei. Vou correr? Falei, tá lá, pode assinar aí, tchau. Dei embora, pago dele. Tá bom, aí passou uns tempo. Eu quebrei, não fiquei com dívida e tal, fechei a empresa e montei uma oficina pequena, com o resto de máquina que eu tinha, e esse cara veio trabalhar para mim. E minha mulher tem câncer.
E eu fico naquele corre, hospital, é médico, enfermagem. E correndo, eu não conseguia trabalhar. Trabalhava ele e mais um cara só. Aí um dia eu corri lá na firma, fiz o pagamento dele, do outro moleque. E aí, legal, no outro dia ele me chamou, esse cara. Sérgio, eu vou falar com você, cara. Você não me leva mal, por favor. Falei, fala, Celso. Ele falou, cara, chamou no bolso, tirou o pagamento do dia anterior. E falou, cara, fica com esse dinheiro aí. Eu falei, pelo amor de Deus. Ele falou, pô, tô vendo socorre aí, cara. Pô, se fudido, a mulher naquele estado lá. Eu moro com a minha sogra, não tenho, não pago aluguel, eu tenho comida, eu tenho tudo. Se você pudesse, me faz o que dá, né? Eu peguei ele, chorando. Esse cara. Esperava aquilo, né, cara? Esperava aquilo. Aí, nossa. Tá bom, mais alguma coisa? Acho que... Obrigado, companheiro.